Santo. Aleluia! Boa noite, meus amigos, meus queridos, amados de Deus, pessoas bonitas, que a graça de Jesus seja sobre todos. Já segunda vigília a noite de 4 vigílias, de meia-noite e de 3 da manhã às 6 da manhã. Nós estamos agora entrando aí na segunda vigília da noite para dar continuidade a essa série, já que a minha internet estava dando muita variação, muito problema, não deu para fazer. Então, para nós não quebrarmos aí a corrente, né? A gente está fazendo essa hora mais pelo privilégio de ficar gravado e os irmãos depois, com comodidade, poderem ouvir quando lhe for conveniente. Bom, vamos lá então, para a gente não perder tempo, para a gente dar continuidade aí o que a gente tem estudado nesses dias aí sobre João. João, esse evangelho que foi escrito por último, né? E tem uma mensagem bem diferenciada, a propósito dos outros evangelhos. Eu já falei bastante sobre isso nos primeiros áudios. Esse já é o áudio para falar sobre o capítulo 10, lembrando que nós pulamos do 7 para o 10, por quê? Porque na verdade a Bíblia foi o nosso conforto. Na verdade, João, ele vai mostrar que o coração dele ele foi capturado por essa segunda declaração pessoalíssima de Jesus, das 7 que preenchem o livro de João, o Evangelho de João. A segunda declaração pessoalíssima e intransferível de Jesus, que marca a sua liderança inspiradora, é: eu sou a luz do mundo. E João, ele vai se declinar, né? Ele vai mostrar que o seu coração ficou apaixonado em particular por essa declaração, e ele vai gastar bastante tempo falando dessa declaração em particular, né? Mostrando as características dessa declaração em particular. E então o capítulo 7, na verdade, é um discurso longo, seguido por 2 milagres significativos que vêm dar testemunho dessa verdade, que Jesus é a luz do mundo. E, na verdade, João 7 vai terminar em João 10, né? Ora, Jesus começa então um discurso inspirador, e ao mesmo tempo mostrando que o fato de ele ser a luz também rivaliza com as trevas. Aliás, não existe, tá? Você que está me ouvindo, ô Camila Roque, seja bem-vinda, meu amigo Fabiano Lima, a irmã Rosé. Essa declaração pessoalíssima de Jesus no Evangelho e, claro, toda a pregação, toda a mensagem, todo o discurso de levar os seus ouvintes a uma decisão. E é justamente aonde nós estamos agora. O capítulo 10 de João é o epílogo, né? Um livro, ele tem um prólogo e tem um epílogo. O que é o epílogo? É aquela palavra conclusiva, é a decisão, é o resumo de tudo aquilo que você leu, é o momento de tomar uma decisão. Ô, meu amigo Lincoln Couto, seja bem-vindo também nessa live aí, que hoje está um pouco fora de hora, porque a minha internet hoje à tarde estava variando muito. O capítulo 10, na verdade, ele é a conclusão desse discurso de Jesus sobre eu ser a luz do mundo, que começa em João 7. Ora, tudo foi feito para que no capítulo 10
os seus ouvintes tomassem uma decisão, que aliás, para você entender perfeitamente o capítulo 10 de João, você tem que ler o último versículo, que é o versículo 42, aonde então diz assim: e muitos ali creram nele. O objetivo, né, que João relata dos discursos e dos milagres de Jesus tem por esse objetivo, levar os seus ouvintes a uma tomada de decisão, né? Então, João 10, a característica da liderança inspiradora de Jesus para nós é que Jesus é a melhor decisão, Jesus é o melhor caminho, Jesus é a vida. É aqui no capítulo 10 de João que nós vamos entender a gritante diferença que existe em existir e viver, né? Muita gente está por aí, eles existem, né? Desculpa usar esse termo pesado, mas algumas pessoas vivem a sua vida apenas como um espermatozoide que foi fecundado. Mas quando nós conhecemos Jesus, quando Jesus entra no nosso coração, então nós somos habilitados, nós somos autorizados a experimentar a verdadeira vida. A verdadeira vida só pode ser entregue por Jesus. Jesus é aquele que tem a autoridade verdadeira dada por Deus. Por isso, em João 10, Jesus vai dizer que todos aqueles que vieram antes dele e que disseram que eram Messias, Jesus disse que eles são ladrões e salteadores. Não faltou pessoas antes de Jesus para dizer que eram Messias. Não faltou pessoas depois de Jesus para dizer que eram Messias. E nesses dias não nos faltará pessoas para dizer que são Messias, que são o Cristo. Ainda há de chegar o momento, e Jesus profetizou e o declarou, que muitos ainda surgirão dizendo: eu sou o Cristo. Bom, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que combate as trevas, eu sou aquele que dá vista aos cegos, eu sou aquele que mostra a verdadeira luz, que não é seletiva, né? Foi o nosso assunto ontem de João capítulo 7, parte 2. Jesus nos mostra que a luz dele não é uma luz seletiva. E deixa eu trazer uma outra informação importante aqui para você, para que isso fique bem claro no seu coração, né? Se você estiver me entendendo, me compreendendo, dá um joinha aí para eu saber que você está me ouvindo, que você está interagindo comigo aí. Bom, João ele vai se esforçar para dizer, né? Aliás, esse é o dos 7 eu sou que Jesus declara no seu evangelho. Aquele que mais capturou o coração de João foi o segundo, né? Eu sou a luz do mundo, que aliás a luz é o assunto do seu evangelho. O prólogo do evangelho de João, no capítulo 1, já nos fala sobre isso, se o verbo era a luz dos homens. Esse assunto, esse segundo eu sou, ele capturou o coração de João de uma forma magnífica, apaixonante. A luz não vai sair dos seus assuntos, vai estar no Evangelho, vai estar nas suas 3 cartas e vai estar no livro de Apocalipse. Jesus é a luz do mundo. Essa luz não é uma luz seletiva. Essa luz, ela está sendo oferecida para todos os homens, para todas as mulheres, em todo o tempo, em todos os séculos, para todas as culturas, povos, línguas, tribos e nações. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pobre, assim como Deus ama igualmente o rico. E eu preciso agradecer, fazendo memória dele, né? Porque ele é a raiz da minha fé congregacional.
Pastor Custódio, foi aquele que nos ensinou que Deus tem interesse verdadeiro, tanto pelo pobre quanto pelo rico. Porque até meados de 70 e 80, as igrejas evangélicas no Brasil se especializaram em entregar mensagem para pobre. Ninguém estava interessado com a alma do rico, se o rico estava se jogando do 12º andar. Ninguém estava se importando se o rico estava se afundando nas drogas. Ninguém estava importando se o rico estava tomando remédio tarja preta para depressão, para angústia, né, para todos os males da alma. E graças a Deus, né, no final de 70, meados de 80, um grupo de homens levantados por Deus, por Jesus, na América em particular, Demos Shakarian nos Estados Unidos e o pastor Custódio Rangel no Brasil, Deus incendiou o coração desses homens para que a verdade do Evangelho, de que Deus também ama os ricos, precisava ser pregada e ser anunciada. Ora, João vai nos dar testemunho disso quando ele vai revelar para nós que Jesus se interessa pela alma de Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos é príncipe dos judeus. Nicodemos é cabeça do seu povo. Nicodemos é um homem influente. Nicodemos é um homem religioso. Nicodemos é um homem para quem pouquíssimas portas se fecham. Nicodemos é um high society. Nicodemos é um homem que tem nome, que tem tradição. Jesus conversa com ele e fala com ele abertamente do amor de Deus, da necessidade de aceitar o reino de Deus. Jesus conversa com ele. Aí você fala assim, tá vendo? Jesus só ama os ricos. Isso é no capítulo 3 de João. Para mostrar o esforço de João, para mostrar que Jesus vai de um extremo ao outro da sociedade, João vai nos revelar que depois dessa conversa marcante com um homem que tem influência, com um homem que tem nome, com um homem que tem tradição, com um homem que é a cabeça do seu povo, Jesus sai da conversa com Nicodemos e no capítulo 4 vai no lugar chamado Samaria, lugar detestado pelos judeus, odiado pelos judeus. Como se não fosse bastante, chegando em Samaria, Jesus não procura nenhum homem. Numa sociedade patriarcal, machista, Jesus não procura um homem, Jesus procura uma mulher. É uma mulher de sociedade? Não, é uma mulher que já está no seu 6º relacionamento. Então, esse é o esforço de João para mostrar que a luz de Jesus não é uma luz seletiva. Jesus ama todos de igual modo e se interessa por todos de igual modo. Bom, entendendo essa verdade que Deus não faz acepção de pessoas e que por isso a cristandade, a liderança da cristandade, os obreiros da cristandade, os que trabalham pela cristandade, aqueles que se comprometeram em promover com a promoção do evangelho, o coração deles também não pode ser um coração que faz acepção. O coração do líder, o coração do crente maduro, o coração do obreiro não pode ser um coração seletivo. Ele tem que aprender e se esforçar para amar todas as pessoas em todas as classes sociais. Tomando o café em xícaras de porcelana com detalhes dourados ou tomando café no copo de geleia Colombo. Bom, vamos voltar então para João 10, para o áudio não ficar muito longo, eu já estou com 18 minutos falando. Eu estou aqui com o meu amigo Senhor Clock, e o Senhor Clock está me ajudando a eu não extrapolar o tempo do áudio. Bom, depois de dizer então que ele é a luz do mundo, o verdadeiro juiz da terra, né, ele vai chamar os seus ouvintes a uma tomada de decisão, e ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Está diante de vocês aqueles que são guias cegos, mas eu sou o bom pastor. Está diante de vocês aqueles que têm apacentado a alma de vocês por interesse, por questões financeiras, mas eu sou o bom pastor. Está diante de vocês aqueles que têm vocês em pouquíssima consideração. Nós devemos lembrar que no capítulo 9
do Evangelho segundo São João, os líderes judeus vão falar uma coisa que pastor nenhum, que líder nenhum jamais deve expressar sobre o povo. Os líderes judeus conversando com... Aliás, é uma conversa que o Sinédrio tem com Nicodemos, né? Quando Nicodemos fala assim: desde quando nós julgamos um homem sem provas? Desde quando nós julgamos um homem sem ouvi-lo? Né? E aí os cabeças do Sinédrio, Caifás, Anás e outros, eles então se levantam e falam o seguinte: olha só, esse povo, o mesmo povo que Deus falou que era dele para Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, tal, esse povo, né, que Deus falou que era dele, nação dele, né, esse povo, os líderes do Sinédrio, Caifás e Anás, dizem o seguinte: esse povo que não conhece a lei, esse povo é maldito. Querido, que Deus me perdoe, que Deus me puna severamente no dia que eu chamar o povo dele de maldito. Né? Você vê a falência de um líder quando ele começa a amaldiçoar o povo por causa das suas penúrias, das suas lamúrias. Né? Então aqueles homens foram levantados por Deus para abençoar o povo. Nós precisamos lembrar da palavra de Samuel, né? Longe de mim tal coisa, não orar por vós. Bom, séculos depois, os judeus têm líderes que, ao invés de orar por eles, né, e clamar por misericórdia, esses líderes declaram que eles, o povo de Deus, que eles são malditos. Bom, Jesus está dizendo: esses líderes que não abençoam vocês estão aí. Eu sou o bom pastor. Eu não só abençoo vocês, como eu dou a vida por vocês. E quem vocês hão de escolher agora? Jesus está chamando aquelas pessoas a uma decisão. Jesus está chamando aquelas pessoas em João 10 a uma tomada de decisão. Decidam-se agora, porque eu, o bom pastor, eu sou o verdadeiro direito que dignifica os homens. Sabe, queridos, em 21 séculos de história, onde o Evangelho chegou, ele trouxe dignidade ao exercício humano e à pessoa humana. Eu preciso lembrar para você que esse país, o Brasil, eu não vou falar de outras culturas que eu entendo pouco, eu vou falar do Brasil. Esse país, né, nas primeiras décadas do século passado, tinha pouquíssima consideração pela vida humana, pouquíssima consideração pela vida de mulheres, pouquíssima consideração pela vida de crianças. O Brasil sempre esteve recheado de histórias de violência contra a mulher e de pedofilia. Mas, à medida que o Evangelho foi penetrando na sociedade, no intelecto da sociedade, conceitos e estruturas sobre direito humano começou a mudar. A minha avó, mãe da minha mãe, a minha avó foi oferecida em casamento quando ela tinha 13 anos. A minha avó, ela perdeu o primeiro filho, né? Porque assim que casou já engravidou, né? Ela perdeu o primeiro filho de 13 para 14 anos, provavelmente porque o seu aparelho reprodutor, o seu útero ainda não estava maduro, ainda não estava formado, né? Esse era o Brasil de 1930, 1940, 1950, onde as professoras tinham poder pátrio de bater nas crianças, de maltratar as crianças, de chicotear as crianças, de dar varada nas crianças, onde a vida da mulher diante do homem, do chefe da família, não era absolutamente nada. O camarada era casado e montava uma casa para amante na quadra de trás, na rua de trás. Mas, à medida que o Evangelho
foi anunciado na sociedade brasileira, principalmente nos últimos 100 anos, tudo isso mudou. Jesus está chamando aquelas pessoas, Jesus está chamando os judeus a uma tomada de decisão pela dignidade. Ouçam a minha voz e tenham vida. Essa vida, ela é em parte instantânea, porque a salvação é instantânea. E em parte, essa vida, ela é progressiva, porque há muitas coisas que você só vai receber de Jesus após caminhar com Ele. E com essa reflexão eu termino essa palavra de hoje sobre o Evangelho segundo São João e a liderança inspiradora de Jesus. Sabe, queridos, vida é uma coisa instantânea e vida é uma coisa processual. Por isso que Jesus repete a palavra 2 vezes. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bom, a igreja do primeiro século, a liderança do primeiro século parece que compreendeu isso perfeitamente. O apóstolo São Paulo, em Colossenses, vai dizer: assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Né? Então Jesus está nos chamando para nós herdarmos a vida que vem da sua vida e a vida que vem da sua liderança, querido. Sabe, quando eu conheci Jesus, eu me tornei um homem feliz e realizado. Mas eu confesso que eu sou muito mais feliz hoje, 23 anos depois, e muito mais realizado hoje, 23 anos depois, do que no primeiro dia. Porque a vida é uma verdade progressiva, a alegria é uma verdade progressiva. Com os discípulos, no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, confrontado pela tristeza daqueles discípulos, Jesus então começa a compartilhar com eles, né, a palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, né? Aliás, que era a leitura da sua época, na verdade, eram os profetas, né? Moisés e os profetas. E à medida que eles foram conversando sistematicamente sobre a palavra, naquele trajeto que a história vai dizer para nós, que é um trajeto de 11 quilômetros, durante 11 quilômetros Jesus vai sistematicamente alimentando a fé deles com a lei de Moisés e os profetas. Quando chega no final, né, quando chega no final do trajeto, depois de partir o pão, é que eles sentem a alegria, né? Eles percebem então que aquele é Jesus. Por quê? Porque no caminho o coração deles foi sendo aquecido e a esperança deles foi restaurada ao final daquele processo, ao estar sentado na mesa, ao dividir e ao compartilhar o pão. Sabe, querido, não aceite o Evangelho como um pó de pim-pim-pim. Não aceite o Evangelho como nissim miojo. Não existe felicidade instantânea. Felicidade é um processo que reveste você, um processo que se aprofunda em você, um processo que te banha, um processo no qual você mergulha. Então tenha isso no teu coração. Ora, o Senhor havia acabado de ressuscitar. Havia muitas e poderosas coisas para que a cristandade entendesse, e aquele era o momento de fazer as pessoas entenderem aquilo. Então, quando Jesus estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus não entrega nenhuma palavra profética para eles. Jesus não entrega nenhuma palavra de revelação para eles. Jesus não entrega nenhum mistério oculto para eles. Jesus entrega para eles a palavra revelada. O que nós precisamos para ter vida e vida com abundância, o que nós precisamos para ter alegria e alegria com abundância, não é de revelação, não é de profecia. O que nós precisamos, segundo Jesus,
pouco tempo depois, após a sua ressurreição, o que nós precisamos é da palavra revelada. Se alimente da palavra revelada, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não creia nessa garotada que está misturando coach com pastor, dizendo que você tem que decidir entre Jesus e a Bíblia. Jesus é a Bíblia e a Bíblia é Jesus. E assim eu termino esse áudio de hoje, né? Aí já estourando 29 minutos segundo o Senhor Clock. Queridos, que Deus te abençoe, né? Me ajuda compartilhando, tá? Leia Vale, seja bem-vinda. Meu amigo Manel, um beijo no teu coração, Manel. Obrigado por você estar aí nos ouvindo aí, né? Os irmãos que estão nos ouvindo, me ajuda compartilhando aí esse áudio para que essa palavra de compreensão, de entendimento, alcance vidas e produza edificação. Se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos aí amanhã com João 11, né? A ressurreição de Lázaro. E já fazendo um link para você poder entender, a ressurreição de Lázaro é a consequência da decisão. Em João 10, Jesus chama os seus ouvintes para que tenham vida. João vai nos dizer qual vida é essa em João 11. Em João 10, Jesus nos chama ao convite para recebermos vida. E em João 11 ele vai explicar que vida é essa, com a ressurreição de Lázaro e as novas palavras de Jesus, principalmente a quinta declaração, né? Que vai ser: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda em João 10 tem a terceira e a quarta declaração: eu sou o bom pastor, né? E eu sou a porta. E em João 11 nós vamos ter a quinta declaração de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que o Senhor ilumine a sua vida e a sua noite com a luz do seu rosto, que o Senhor lhe conceda paz, que o Senhor lhe abençoe poderosamente, que o Senhor lhe favoreça, que a mão dele esteja diante de você, que o Senhor aplane os caminhos diante de você e destrua os ferrolhos de bronze. Tá? Um beijo no teu coração. Se assim o Senhor nos permitir, nós voltamos amanhã com João 11.